Fala, camaradas, tá chegando a hora. Bolsonaro pode ser considerado réu daqui a algumas semanas sobre inquérito das joias sauditas. O Paulo Gonet, né, está nas mãos do Paulo Gonet, da PGR, para decidir o destino de Bolsonaro. Provavelmente ele se tornará réu até no máximo dia 15 de agosto desse mês. A PGR de Paulo Gonet recebeu o relatório da Polícia Federal. O Bolsonaro foi indiciado, né, no 4 de julho. E a PF recebeu esses relatórios, né, sobre os inquéritos das joias e dos relógios. E ela decidirá se vai transformar os envolvidos em réus nos próximos dias. Então é muito provável que o Bolsonaro seja considerado réu daqui a algumas semanas, né? Antes de falar sobre isso, antes de continuar e começar o vídeo, eu queria pedir para que vocês se inscrevam no canal se você não é inscrito. Sua inscrição é muito importante e seu comentário será lido, tá? E outra coisa que eu queria falar antes de começar o vídeo é que eu ia fazer, no lugar desse vídeo, eu estava pensando em fazer um vídeo sobre o cancelamento do Reinaldo Azevedo, do Tio Rei, né, e desmascarar o Tio Rei. Por quê? Porque agora, esses dias, o Tio Rei começou a atacar o Maduro, né, adjetivar o Maduro, Nicolás Maduro, da Venezuela, de ditador, de delinquente, de isso, daquilo. Deu uma porrada de adjetivos, né, ao Maduro. E curioso, ele nunca adjetivou o Netanyahu, né? Eu queria entender por que esses dois pesos e duas medidas do Tio Rei, né? E o quanto, enfim, eu queria entender isso. E eu estava pensando em fazer um vídeo desmascarando o Tio Rei nessa questão. Por que ele enche a boca para chamar o Nicolás Maduro de ditador, né? E eu não estou questionando, não estou passando pano se o Maduro é ditador ou não, isso não importa. O que importa é que ele está adjetivando o Nicolás Maduro, né, de vários nomes, né, de delinquente, ditador, sanguinário, e ele não faz nem próximo, nem perto com Netanyahu do que ele faz com Maduro. Ele nunca adjetivou o Netanyahu. Então, se vocês querem ver esse vídeo, eu peço para vocês deixarem no comentário. Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, eu vou fazer, tá? Vocês que vão decidir, vocês que vão escolher. Se vocês querem que eu desmascare o Reinaldo Azevedo, né, e aponte essa hipocrisia enorme, essa injustiça, dois pesos e duas medidas, né, e por que o Reinaldo Azevedo faz isso, tá? Escrevam aí nos comentários. Vamos lá. Está nas mãos. E também vou falar, se der tempo ainda nesse vídeo, vou falar sobre a Jovem Pan, né, que passou pano para o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi indiciado, nesse caso das joias, teve lá um comentarista lá que passou pano, falou que o Bolsonaro não pode ser indiciado, né, que o Bolsonaro está sendo perseguido, blá blá blá, blá blá blá, enfim. Muita gente falou que a Jovem Pan iria abandonar o bolsonarismo e o Bolsonaro, e o que eu falei aqui no canal? Fiz vários vídeos, falei, não, a Jovem Pan não vai abandonar o Bolsonaro, vai continuar defendendo o Bolsonaro. E não deu outra. Bom, vamos começar o vídeo. Está nas mãos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Muita gente fala, a gente não conhece o Paulo Gonet e tal, será que ele vai aliviar para o Bolsonaro? Tem maior galera que não está levando fé. Olha, ele foi indicado pelo Alexandre de Moraes para o Lula
escolher o Paulo Gonet, tá? O Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes não iam botar um engavetador na PGR, assim como foi o Aras, né? E o Lula, que conversou com o Gonet, eu não conversei com o Gonet, você não conversou, ninguém conhece o Gonet, mas o Lula conversou com o Gonet. Então, acredito muito que o Gonet não vai arquivar, não vai passar pano, né, para o Bolsonaro. Ele vai partir para cima do Bolsonaro. O próximo passo do inquérito, que apura o suposto esquema da venda de joias da União, vai ser decidido, né, nesse inquérito pelo Paulo Gonet. Por quê? Porque estava em recesso. Ah, Scud, demorou muito, só agora que o Paulo Gonet tá nas mãos do Paulo Gonet, por causa do recesso. Agora voltou, hoje, dia 5 de agosto. A partir de hoje, eles têm um prazo para apresentar isso até que a denúncia, se o PGR vai acatar, aceitar a denúncia ou não, se vai decidir transformar Bolsonaro em réu ou não agora, né? Então as coisas estão até indo meio que rápido, vamos dizer assim. Não tão rápido, mas o negócio está andando. O chefe do Ministério Público Federal recebeu o relatório da Polícia Federal que indiciou 12 pessoas, incluindo o Bolsonaro, e deve anunciar até 21 de agosto desse mês, né, se denunciará os envolvidos na investigação. Então, como eu falei, o indiciamento da Polícia Federal foi feito em 4 de julho, né, durante o recesso, e só chegou agora a Procuradoria na semana passada. O Gonet vai definir contra quais dos investigados oferecerá a denúncia ao STF. Aí ele vai encaminhar ao STF. O prazo para a entrega do parecer foi definido pelo ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro foi indiciado pelos supostos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. E, de acordo com a PF, com a Polícia Federal, a tentativa de desvio de bens recebidos pelo governo brasileiro na gestão dele pode ter chegado ao valor de mercado de cerca de 6,8 milhões. Há quem diga que é muito mais que isso. Se o Gonet não aceitar a denúncia e não decidir transformar Bolsonaro em réu, aí tudo vai pro água abaixo, né? Já era, melou tudo. Então, o que vai fazer saber se vão passar pano para o Bolsonaro, se vão arquivar, se vão... enfim, vai ser agora. Vai ser agora. Né? É agora que a gente vai saber se esses indiciamentos, esses inquéritos vão para frente ou não. Vai ser decisivo, por isso que é importante esse vídeo. Vai ser decisivo decidir o destino de Bolsonaro nessas próximas semanas. E a Jovem Pan, quando deu a notícia do indiciamento do Bolsonaro no inquérito do caso das joias, né? Aí vem um comentarista, prefiro não falar o nome, né? Um cara que tem um cenário com uma bandeira de Israel e Brasil, já dá para notar tudo, né? E bem bolsonarista, né? Aliás, a maioria dos comentaristas da Jovem Pan continuam sendo bolsonaristas. Teve muita gente da esquerda aí que falou que a Jovem Pan estava abandonando o Bolsonaro, abandonando o bolsonarismo. Não tá porra nenhuma. Tá mais bolsonarista ainda. Eu falei para vocês que a Jovem Pan ia cair metralhando todo mundo. Eu falei para vocês. Aí põe um cara desses, um comentarista, sabe o que ele falou? Que ele falou que como o Bolsonaro não sofreu impeachment, ele não pode ser indiciado, não pode ser investigado pela polícia. Caso contrário, isso seria investigação. Da onde que ele tirou isso? Aí eu fui ver o comentário dele, ele está se baseando nas leis estadunidenses, cara. Um cara que é um brasileiro, que tem no cenário dele uma bandeira do Brasil e Israel,
você já pode esperar de tudo, né? É aquele patriota estadunidense, né, israelense, né? Esse é o patriota, é o típico, não falha nunca, sempre é assim, sempre é bolsonarista, né? Tinha que ser bolsonarista. Eu não posso mostrar as imagens aqui por questões de direitos autorais. Vamos ver o áudio dele. O apresentador falou que o Bolsonaro foi indiciado e aí o comentarista comentou. Vamos ver o que ele está falando. Vamos ouvir o áudio. Essa decisão da Suprema Corte Americana de dar imunidade aos ex-presidentes, ela manda uma mensagem muito importante. A Suprema Corte diz o seguinte: o presidente, quando sai do poder, ele só pode ser processado criminalmente se ele tiver primeiro sofrido um processo de impeachment no Congresso. Senhor, mas aqui não é Estados Unidos, né? Aqui não é Estados Unidos. Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal e você está falando das leis dos Estados Unidos? A gente deve fazer tudo que os Estados Unidos faz? Então por que não legaliza a planta, já que os Estados Unidos legalizou? Por que não tenta trazer as coisas boas dos Estados Unidos, né? Não. Agora, para livrar a cabeça do Bolsonaro, você quer falar que os Estados Unidos faz isso ou aquilo e o Brasil deveria seguir a mesma... Você tá maluco, cara. Você tá maluco. Entendeu? Você é maluco. Ninguém mora nos Estados Unidos aqui. As nossas leis não são baseadas, né, nos Estados Unidos. O juiz Samuel Alito explicou, o juiz da Suprema Corte Americana, ele explicou a razão disso. Ele falou, olha, os Estados Unidos não pode se tornar um desses países aí onde o ganhador de uma eleição tem como objetivo principal jogar o perdedor na cadeia. Vocês ouviram o que ele falou? Lá nos Estados Unidos, o perdedor da eleição, o ganhador da eleição, não pode jogar o outro na cadeia. Ele está querendo dizer que o Lula está jogando o Bolsonaro na cadeia. Olha como é que ele passa pano para o Bolsonaro, né? Não tem nem pé nem cabeça. O Lula não pode fazer nada em relação a isso. Você está falando, senhor, não tem nada a ver com nada. O Lula é um presidente da República. Ele não é a Polícia Federal, ele não é o STF, ele não é... É claro que o Bolsonaro iria ser investigado pelo tudo que ele fez, pelas coisas que ele fez durante o mandato dele, senhor. Como é que você está querendo falar que um presidente pode botar um outro ex-presidente na cadeia? Da onde você está tirando isso, cara? Só do mundo de Nárnia, do mundo de merda que você vive, né? O que é o correto? O correto é quando o correto? Polícia, o sistema de justiça toma conhecimento de um crime, você investiga. Sim. O incorreto é você escolher alguém para investigar de todas as formas possíveis e encontrar alguma maneira de acusar aquela pessoa e colocá-la na cadeia. Oh, meu Deus! O Bolsonaro não sofreu impeachment e agora ele está sendo... resolveram procurar investigar a vida do Bolsonaro para botar o Bolsonaro na cadeia. Essa é a narrativa desse senhor. Isso aí é Jovem Pan. É o fruto, é o suco do chorume, né? Do chorume. Ainda bem que a Jovem Pan não tem essa audiência toda, né? Porque aí esse cara aí estava manipulando todo mundo. Estava mentindo para todo mundo. Da onde que ele tirou? Ele só falou coisa que não tem nada a ver com a realidade, né? Bolsonaro cometeu crimes e ele tem que ser investigado. Só porque ele foi presidente da República, ele não poderia ser investigado? Quer dizer que os outros presidentes não poderiam ser investigados? O Lula foi para a cadeia, então... o Lula... Agora, com o Lula, não. O Lula pode ser investigado e colocado na cadeia rapidamente, como foi a Lava Jato. Aí tá tudo bem, né, senhor? Mas quando é com Bolsonaro, não pode, porque ele foi um ex-presidente. Da onde você está tirando isso, cara? Que um ex-presidente não pode ser investigado? O que ele dá a entender que é uma conspiração do governo Lula, do próprio Lula em querer prender o Bolsonaro. O presidente da República não prende ninguém. O chefe do executivo não prende ninguém. Ele não tem esse poder, né?
O cara é tão alucinado, essa galera da Jovem Pan, esses bolsonaristas, que acham que aqui é os Estados Unidos, cara. Né? E para defender o Bolsonaro tem que pegar a lei americana, estadunidense, para dizer, olha, lá nos Estados Unidos ele não seria investigado, então aqui no Brasil o Bolsonaro não pode ser investigado. Ponto e acabou. Né? É um alucinado, desculpa falar isso. Qualquer um pode ir para a Jovem Pan e falar o que quiser, falar merda. E a Jovem Pan não é punida por isso. Não estou nem falando por isso, especificamente pelo que esse cara falou agora, mas pelo todos os crimes que a Jovem Pan, que os comentaristas da Jovem Pan cometeram durante o governo Bolsonaro, durante a pandemia, né, e até hoje. A Jovem Pan continua propagando fake news. Não, a Jovem Pan não abandonou o Bolsonaro, não abandonou o bolsonarismo. A Jovem Pan tenta sobreviver o Bolsonaro. Né? Até hoje, é Bolsonaro até na alma. É isso que a Jovem Pan é e ponto final. Eu sou Scud, se inscreva nesse canal, sua inscrição é muito importante, seu comentário será lido. Eu posto os vídeos geralmente à noite. Tá ficando ruim pro Bolsonaro e obrigado por assistir, tamo junto na luta. Um beijo no coração de vocês, valeu, falou.